Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Josué, no capítulo 1. O livro de Josué, ele é o primeiro livro após o Pentateuco, ou seja, após os 5 primeiros livros de Moisés, escritas por Moisés, né? Então, Josué, capítulo 1, nós iremos ler do verso 1 ao verso 9. Josué 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesseis de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, na tua presença estamos nesse domingo à noite para louvar e engrandecer ao teu nome. Pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, ilumina o entendimento do teu servo, para que da minha boca saia apenas aquilo que seja necessário e importante para a tua igreja, que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué, ele é o primeiro de uma série de livros que leva o próprio nome do autor, né? Josué. Vocês observem que antes dos 5 livros chamados Pentateucos, você não encontra o livro chamado Livro de Moisés, Livro de Noé, Livro de Abraão, livro de nenhum dos antecessores de Josué. Mas Josué é um livro que já traz essa marca diferenciada, que é o seu próprio nome, que antes era Oséias e foi mudado aí para Josué, pelo próprio Moisés, no qual tem um significado aí que Deus é o nosso Salvador. Josué, ele era um assistente, muito jovem, já era assistente de Moisés. E apesar desse livro falar da conquista e da chegada na terra prometida chamada Canaã, o foco principal não é Josué e nem também a chegada a Canaã, apesar que esse foi um fato mais esperado em toda a história do cristianismo, né, da história de Israel, era chamada Terra Prometida. Mas também há um outro fator extremamente importante, que é a obediência do povo
nessa nova cidade, nessa nova terra prometida. Então, esse é o principal foco do livro de Josué. Então, antes, houve um período aí chamado período de seminomandismo, né, que a gente pode chamar, que é um período depois do cativeiro egípcio, onde o povo de Deus passou 40 anos andando pelo deserto até chegar à terra prometida, que está escrito aqui no livro de Josué. Mas se formos voltar mais ainda, nós encontramos também 430 anos em que o povo de Israel estava em terras estrangeiras. 430 anos, desses 430, 400 anos foi de opressão, foram anos de escravidão, que foi o período em que Ramsés, faraó do Egito, não conhecia José, né? E preocupado aí com o crescimento tão grande do povo de Israel, Ramsés resolveu então oprimir esse povo, porque se ele crescesse tanto, poderia dominar até o próprio Egito. E a partir daí foram 400 anos de opressão. Antes disso, os 30 anos de paz que eles passaram foi por causa do período relacionado a José do Egito. Mas se a gente voltar um pouco mais ainda, a gente vai observar que a promessa da terra, dessa nova terra, da terra prometida, já vem desde o Gênesis. Observem aí, Gênesis capítulo 12, verso 7. Deus vai dizer a Abraão o seguinte: darei à tua descendência esta terra. Passou-se aí várias gerações, décadas, séculos e séculos. Gerações nasceram, essa geração morre, surge aí uma nova geração, o dia vem, o dia passa, todas as noites se acabam, um novo dia começa, tudo chega a um fim e tem um novo começo. Mas Deus, Ele é permanente e é eterno. E essa introdução, ela já serve para trazer uma lição muito importante que devemos levar para as nossas vidas. Deus sempre cumpre com as suas promessas, independente do tempo, porque Ele é eterno. Deus escolheu um povo na cidade de Ur dos Caldeus e disse a Abraão para que saísse da sua terra. Abraão morre e muitos aí irão dizer: Deus não cumpriu com sua promessa. Mas nosso Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, assim como também escolheu Israel. E no tempo de Deus, essa promessa foi cumprida, porque Deus, Ele é um Deus, nosso Deus é um Deus imutável. Ele cumpre com a sua própria palavra. No decorrer e no caminhar durante esses 40 anos, o povo de Israel desobedeceu a Deus o tempo todo, e a gente conhece bem a história. Como uma forma de castigo e de disciplina vinda da parte de Deus, Deus não dá esse privilégio àquela geração que saiu lá do cativeiro egípcio, das tribos lideradas por Josué, dessa primeira geração, chegar à terra prometida. E aqueles que tinham mais de 20 anos, todos eles morreram, inclusive o próprio Moisés não teve a oportunidade de chegar à terra prometida. E aí o texto que nós começamos a ler, ele já inicia dizendo: e sucedeu, verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, ou seja, Josué estava sendo agora convocado por Deus a liderar o povo na chegada da terra prometida, que era Canaã. Então observem a tamanha responsabilidade recebida por Josué, e olha que ele acompanhou Moisés no seu caminhar, acompanhou também o momento em que Moisés escreve lá o Pentateuco. É provável que Josué estivesse presente
quando tudo estava sendo escrito, ele conhecia as falhas, ele sabia que Moisés era pecador como qualquer um de nós, que em certos momentos Moisés errou, que em outros momentos ele agiu de forma estúpida, com algum tipo de grosseria, mas ele era um servo de Deus. Moisés era um servo de Deus e foi escolhido por Deus para isso, para essa missão. E isso conforta Josué, porque Josué, apesar de ser um homem, um jovem, citado bastante no próprio livro de Josué, ele era um pecador como qualquer um de nós. Ele tinha os seus defeitos, ele não era o melhor líder, ele não era o melhor dos estrategistas, ele não era o melhor dos comandantes. Mas uma coisa Josué tinha, ele tinha o temor a Deus e a certeza que deveria sempre obedecer a palavra de Deus. O cristianismo puro e simples. Josué não era um homem extraordinário, mas ele recebe essa palavra de ânimo da parte de Deus, convocando para ser esse novo líder que lideraria aí as tribos de Israel. E o verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, agora a missão de Josué é cumprir com a palavra que já estava escrita na Bíblia. Entendo, irmãos, Bíblia aqui como Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia era a Bíblia daquela época. E Josué teria então que seguir as instruções que já existia até mesmo para a chegada a essa terra prometida. É por isso que cada passo que é dado aqui não é algo novo, mas o Josué já conhecia, porque ele lia os escritos de Josué, de Moisés, e entendia que aquilo que estava escrito era divinamente inspirado por Deus. Tem uma frase muito interessante aqui, um texto do Dr. Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte: Josué conhecia Moisés, o escritor do Pentateuco. Pessoalmente, ele conhecia as forças e fraquezas dele como homem. Ele sabia que Moisés era pecador, que Moisés cometia enganos, que Moisés era apenas um homem. Apesar de tudo, imediatamente depois da morte de Moisés, Josué aceitou o Pentateuco como algo mais que os escritos de Moisés. Ele aceitou como escritos de Deus. Não foram necessários 200 ou 300 anos para que o livro se tornasse sagrado. Para Josué, o Pentateuco era o cânon, e o cânon era a palavra de Deus. A concepção bíblica sobre a ampliação e a aceitação do cânon é simples assim. Quando ele foi dado, o povo de Deus compreendeu que ele era a palavra. No mesmo instante, ele teve autoridade. Ou seja, Josué aqui compreendeu que esse Pentateuco fazia parte do chamado cânon, que é os livros inspirados pelo próprio Deus. E se eram livros inspirados pelo próprio Deus, o cânon era a palavra de Deus. E Josué vai se preocupar em todo o seu caminhar em obedecer a essa palavra, inclusive até mesmo na forma de entrar em Canaã, na terra prometida. Por isso que o texto diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, isso é o verso 4, e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo, será o limite. Ou seja, nesse momento, o povo de Israel
estava vivendo um período de transição entre uma sociedade seminômade, porque tinha que estar se locomovendo constantemente em direção à terra prometida, em uma sociedade marcada por uma sociedade patriarcal, e agora cria-se agora uma cidade de assentamentos, um assentamento judaico, que é a chegada do povo. Entendo aqui a palavra assentamento como um núcleo de povoamento. Agora o povo de Israel tem onde morar e se fixar, né, sem precisar ser aí povos seminômades. E Deus vai estabelecendo todos os limites dessa terra, de cada propriedade, de cada cidade, de cada local específico, vai sendo colocado aí cada tribo em seu devido lugar e até os limites também dessa terra. Meus irmãos, isso é algo e um marco histórico na história de Israel. Aquilo que era mais desejado, que era Canaã, a terra prometida, o povo chegou graças à promessa do próprio Deus, que é eterna, e que aí a própria palavra de Deus, que não muda. Deus é maravilhoso, e as promessas que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo que achemos que está demorando muito, Ele há de cumprir no tempo dEle. E melhor ainda, irmãos, independente das circunstâncias. É claro que se a gente procurar buscarmos mais a Deus e a sua palavra, conseguimos aí, segundo a graça divina e as suas misericórdias, alcançarmos bênçãos e até mesmo anteciparmos, de certa forma, aí, de uma forma até misteriosa de se entender, as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. E é claro que também, se desobedecermos, nos afastaremos cada vez mais dessa promessa. Mas o fato é que, diante de toda a situação de infidelidade que o povo de Israel passou, como foi cantado aqui, como foi feita a oração, né, e a leitura de confissão, se Deus fosse olhar para os nossos méritos, estaríamos perdidos. Tem um céu a nos esperar. Há uma promessa feita por Deus para vivermos eternamente nesse paraíso, que é a nova terra prometida. É uma Canaã que não vai haver desobediência, é uma Canaã que não vai haver fome, é uma Canaã que não vai haver guerra, que não vai haver lágrimas nem dores. E a gente pensa assim, né? O tempo está demorando, quando é que Jesus vai voltar? Parece que que as coisas não vão acontecer. Deus tem o tempo para todas as coisas. E Ele nunca deixou de cumprir com a sua palavra, e não fará isso jamais com seus eleitos, porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra, senão não seria Deus. Sendo assim, meus irmãos, a partir do verso 4, verso 5, e continuando aqui, diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. E Deus dá então essa palavra de conforto a Josué, dizendo que assim como eu fiz com Moisés, eu não vou te desamparar, eu serei contigo e não te deixarei e nem te desampararei nessa nova fase do Israel escolhido por Deus. Meus irmãos, esse é o primeiro momento e podemos dizer que é a segunda ênfase principal desse capítulo 1, do verso 1 ao 9, que podemos falar nesse momento, que é essa promessa da chegada à terra prometida. Mas existe, do verso 6 ao verso 9, um outro momento que é de extrema importância e que Deus faz questão de trazer a Josué, para que os erros do passado não ocorressem também nesse novo momento. E aí o texto diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob juramento que prometi dar aos seus pais. E aí Deus firma mais essa palavra e diz novamente, né? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, nem para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, esse é um segundo momento
que é o momento em que Josué precisa entender que a obediência de Deus está acima de todas as coisas. Por isso que ele diz: cuidado de fazer segundo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E para quê? Para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. A palavra de hoje que eu quero trazer, meus irmãos, mais uma vez eu quero deixar claro que é uma verdadeira teologia da prosperidade. E eu quero trazer aos irmãos aqui a fórmula. Parece então um tipo de culto de neopentecostal, né, que promete tanta prosperidade material, mas entendam aqui prosperidade como uma vida bem-sucedida, né, não só economicamente, mas pode ser também de forma pobre e humilde, mas entendendo que você é um bom cristão, que você é um verdadeiro servo de Deus, que você é obediente a Deus, tendo a consciência que independente das circunstâncias, Deus está no controle da tua vida. Você tendo essa consciência, você tendo uma boa família, você instruindo bem seus filhos, independente de condição financeira ou não, essa é uma vida bem-sucedida. E aqui eu vou trazer a vocês essa fórmula, né? Posso até dizer o tema dessa pregação como a fórmula divina para uma vida bem-sucedida. E a primeira fórmula divina está aqui nesse verso 7. O cuidado de fazer tudo como a lei mandava, como havia a lei de Moisés. Esse é o primeiro ponto que devemos entender. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, as instruções que precisamos saber, está aqui em Josué, do capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Deus entrega a Josué a fórmula de uma vida bem-sucedida. E a primeira fórmula é o conhecimento da palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é algo extremamente importante para darmos o primeiro passo para uma vida bem-sucedida. A lei de Moisés seria então o guia de Josué. Josué precisava estudar, Josué precisava aprender da palavra de Deus, estudá-la constantemente, porque conhecendo a palavra de Deus, ele irá saber qual era a boa e perfeita vontade de Deus para o povo. Isso é importante para cada um de nós, meus irmãos, porque nós vivemos numa sociedade secularizada. Nós vivemos uma sociedade cheia de mistificações, cheias de fórmulas, e aí eu uso fórmulas para um lado mal, né, agora, fórmulas de como alcançar prosperidades, fórmulas de ter uma vida bem-sucedida, né? Misticismos por todo lado, como acontece aí quando a gente liga a televisão e vê algumas igrejas, homens que se dizem pastores e que vestem roupas brancas, que falam de simpatias, que trazem relíquias, né, como parecia na época lá da Reforma Protestante. Se você tocar aqui ou se você levar isso, cheio de misticismo, trazendo uma nova doutrina, entre aspas, e isso tem levado muita gente para um lado negativo e distante daquilo que de fato é a palavra de Deus. Se tivermos afiados no conhecimento da palavra de Deus, conseguiremos nos desviar de vãs doutrinas, de pessoas que pregam e dizem que é a palavra de Deus, quando na verdade não é. E hoje é a realidade do mundo evangélico. Cada um que venha com uma novidade. Por isso que o texto diz, verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, não é segundo a minha vontade, não é segundo o meu achismo, mas segundo tudo aquilo que estava nas escrituras sagradas.
nós devemos, irmãos, estudar constantemente para procurarmos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade em que existe aqueles que sabem ler, mas não entendem o que leem. Existem os preguiçosos que preferem muitas vezes acreditar no que um determinado pastor ou líder espiritual diz, mas não tem a preocupação de um bereano, né, de buscar lá o entendimento para saber se realmente aquilo que está sendo dito está de acordo com as escrituras sagradas. Somente as escrituras é um dos lemas da reforma protestante e nós devemos segui-la. Conhecer a palavra de Deus, então, é o primeiro passo de uma vida bem-sucedida. Após conhecermos a palavra de Deus, há um segundo ponto, que é de extrema necessidade também. Conhecemos a palavra de Deus, mas também devemos falar sobre a palavra de Deus. E aqui o texto continua dizendo, verso 8, não cesses de falar desse livro da lei. Ou seja, conheça a palavra segundo o que foi ordenado e não pelo meu próprio achismo. Verso 8, não cesses de falar deste livro. Esse é um ponto de extrema importância. Após conhecermos, devemos falar dessa palavra a todas as pessoas. E olha o desafio como é grande. Devemos, como pais, e parabéns aí ao Dia dos Pais, e a tamanha é a responsabilidade de, como pais, falarmos dessa palavra de Deus aos nossos filhos, falarmos da palavra de Deus no nosso trabalho, falarmos da palavra de Deus na escola, na faculdade, em todas as instituições, em todos os momentos, devemos falar sobre a palavra de Deus. E aí enfrentaremos momentos difíceis. Porque se subir alguém, entrar alguém no ônibus, falando de qualquer outro tipo de religião, as pessoas parecem que não irão aí se revoltar. Mas quando entra um servo de Deus e começa a pregar a palavra, muitos já começam a se incomodar, vão rotulando aí os cristãos. É claro que, infelizmente, muitos que sobem, entram no ônibus, em alguns locais, não têm o conhecimento necessário e acabam falando muita besteira a respeito da palavra de Deus, e aí acaba rotulando a igreja de Deus. Mas o fato é, isso não deve servir de prerrogativa para que nós não falemos da palavra de Deus. E talvez aí esse seja um dos principais desafios que nós recebemos. Pare para pensar quantas vezes nós já fomos covardes e procuramos não falar a verdade de Deus para não causar tristeza ou trazer inimizade à pessoa que está te escutando, né? Ao outro. Meus irmãos, isso aí é um absurdo. A Bíblia diz que nós devemos agradar a Deus e não ao homem. E o desafio maior é nos firmarmos naquilo que a palavra de Deus diz. Quando alguém chega para você e diz assim, não, né? Não tem esse negócio, e você dá uma risada, né? Dá aquela risadinha assim, mas não chega e diz, não. Você pode até entender dessa forma, e eu te respeito. Mas a palavra de Deus ensina que deve ser assim, assim e assim. Independente, meus irmãos, se você quer ter uma vida bem-sucedida, você também, além de conhecer, você tem que proclamar as verdades, a verdade de Deus, doe quem doer. A palavra de Deus é como uma faca de dois gumes. A palavra de Deus, ela deve penetrar, e eu não estou falando aqui de você falar ignorante, né? Mas que você deve estabelecer e mostrar os princípios da palavra de Deus. E esse é o segundo ponto que nós devemos seguir para termos uma vida bem-sucedida. Conhecermos a palavra de Deus, falarmos sobre a palavra de Deus, e esse é o terceiro ponto que eu quero trazer de forma bem prática, e é aquele que é um dos mais difíceis. Conhecer a palavra de Deus não é tão difícil. E hoje vivemos em Pernambuco, alguns anos atrás, muitos estados aqui do Brasil diziam que aqui estava sendo uma nova Suíça, uma nova Genebra,
porque estava havendo um reavivamento reformado da sã doutrina aqui em Pernambuco, e vindo aí homens de Deus trazendo a fiel e sã doutrina da palavra de Deus aqui para o nosso estado, igrejas reformadas do Canadá, da Holanda, investindo em Pernambuco, né? Pernambuco sempre teve um destaque, até mesmo no período de Maurício de Nassau, em que ele era um calvinista e trouxe consigo também a doutrina reformada, e Pernambuco cresceu muito. Parecia que Pernambuco estava tendo esse reavivamento, mas o fato é, meus irmãos, o conhecimento, ele não é necessário, apenas o conhecimento não é necessário para termos uma vida bem-sucedida. Conhecer é bom, né? Ter um domínio da palavra de Deus é bom. Falar do amor de Deus é bom também e necessário. Mas o terceiro ponto, esse é o mais difícil, que é meditarmos na palavra de Deus. E por que talvez esse seja um dos mais difíceis? E esse também é um dos principais motivos que podemos dar como resposta do porquê o Brasil, por ser um país com a quantidade tão grande de cristãos e de evangélicos, porque o Brasil ainda continua com tanta violência, com tanta corrupção, né, e com todos esses problemas sociais que vivemos. Porque meditar na palavra de Deus significa aplicação. Quando nós refletimos na palavra de Deus, nós temos como objetivo aplicar a palavra de Deus à nossa própria vida e também aplicar essa palavra na própria sociedade. Como diz lá o Salmo 1, que devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, se você quer, e se eu quero, e todos nós queremos ter uma vida bem-sucedida, procure conhecer a palavra, procure falar da palavra de Deus, procure meditar na palavra de Deus. Meditar significa aí, a Francis Schaeffer vai dizer que ela abarca o raciocínio sobre a palavra de Deus e a dedução de coisa a partir dela, a meditação objetiva, a aplicação. Ou seja, a meditação, diz assim, só quando a palavra divina entra na mente e começa a se tornar parte do raciocínio e pensamento cotidiano habitual, que começamos a agir de maneira diferente e assim fazemos a diferença. Eu vou ler novamente essa parte que eu acho muito boa. Só quando a palavra divina entra na mente e começa a se tornar parte do raciocínio e pensamento cotidiano habitual, que começamos a agir de maneira diferente e assim fazemos a diferença. A palavra de Deus, ela tem que estar encucada, ela tem que estar na nossa mente constantemente. E isso só é possível através de um ato de meditação e reflexão. Conhecer a palavra de Deus não significa que eu vou seguir a palavra de Deus. Os fariseus conheciam a palavra de Deus, mas não praticavam de forma correta a palavra de Deus, mas eram conhecedores da lei. E tem muitas pessoas assim, né, no nosso meio, que conhecem muito, mas não têm uma vida prática como verdadeiro cristão. Por quê? Porque essa palavra serviu para o conhecimento, mas ele não meditou sobre ela de dia e de noite, sendo capaz aí de inculcá-la e deixar a tua mente aí, o teu corpo habituado a agir automaticamente, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, sem mesmo precisar pensar 3, 4 vezes. E isso só acontece com o ato de meditarmos na palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, falar do amor de Deus e falar da sua palavra e obedecer, meditar na sua palavra. E o quarto ponto, obedecer a totalidade da palavra de Deus. E esse é um dos pontos mais difíceis. O texto diz assim: tenhais o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele
está escrito, obedecermos a totalidade da palavra de Deus é o quarto ponto para termos aí uma vida bem-sucedida. E essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Não pense em simpatia, não pense em pegar uma rosa, não pense em levar um travesseiro, não pense em, sei lá, tantas mugangas que são feitas aí na televisão para trazer a ideia de prosperidade, uma vida boa, né? Aqui na terra. A Bíblia não fala nada disso. O evangelho fácil tem sido pregado, mas essa fórmula que o próprio Deus entrega a Josué, ela é a fórmula perfeita, está de acordo com a vontade de Deus, se você quer ter uma vida bem-sucedida. E aí diz, não te mandei eu, estou indo no verso 9, ou seja, isso aqui já é uma obediência, não fui eu que te mandei? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. E aqui o termo espantar, sempre que é usado na Bíblia, é um termo muito misterioso. É um termo que eu sempre gosto de dizer quando vejo esse termo, não te espantes, é um termo de assombração. Quando Deus cria todas as coisas, Ele fez de uma forma assombrosa, né? Então não te espantes, não temes, é uma palavra muito forte, porque Deus sabia o que aconteceria sendo Ele soberano, os desafios que Josué enfrentaria. Josué era um homem simples, mas era um homem que buscou conhecer a palavra de Deus, buscou falar para o exército, falar para o povo. Aonde o Josué estava, ele falava de Deus. Josué era um homem que meditava na palavra de Deus e procurou obedecer à vontade de Deus. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o resultado de tudo isso foi a resposta de Israel a Josué. Olhem aí na Bíblia de vocês, ainda no capítulo 1, o verso 16 ao verso 18. Diz assim: então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Se você quer ser bem-sucedido em todos os aspectos da sua vida, siga, meus irmãos, essa fórmula divina no qual Deus deixou para Josué. E pode ter certeza que independente das circunstâncias, Deus, Ele será contigo, independente de questões financeiras, independente de doenças, independente de qualquer circunstância, porque o Evangelho é paradoxal. Aquilo que as pessoas pensam ser contradição no cristianismo e numa vida cristã fiel, como servos de Deus verdadeiros, na verdade são paradoxos, coisas que o homem natural não vai conseguir entender, pensando como é que essa pessoa passou e passa por determinada situação, mas essa pessoa sorridente, essa pessoa bem resolvida, é uma pessoa que está sendo perseguida no trabalho, mas mesmo assim procura fazer o que é correto, é uma pessoa perseguida até mesmo por autoridades, né? No próprio trabalho também, e mesmo assim ele procura fazer o que é certo, né? E isso é uma vida bem-sucedida, porque uma vida bem-sucedida é fazer aquilo que é a vontade de Deus. Essa é a melhor vida bem-sucedida de todas. E eu estou repetindo muito essa palavra bem-sucedida, realmente com a ideia aqui de inculcar na mente de vocês que o que eu estou trazendo como palavra de Deus aqui é uma verdadeira prosperidade. Façam um teste. Cheguem essa semana, a partir de então, e procurem conhecer a palavra de Deus.
Peguem lá revistas de escola dominical, pesquisem sobre doutrina, sã doutrina de Deus, pesquise, se aprofunde. Depois compartilhe com alguém o que você tem aprendido. Fale da sã doutrina, fale de Deus. Depois no seu quarto, de madrugada, de manhã, o tempo que você tiver, você vai dizer assim: eu vou dar uma pausa agora nesse conhecimento que eu estou buscando e vou procurar refletir na palavra de Deus. E Salmo 1 diz o quê? Que ele será como árvore plantada, que junto a correntes de água, né, que no devido tempo vai dar o seu fruto e cujas folhagens não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Se você fizer o contrário, a Bíblia diz, os ímpios não são assim. Vamos abrir o Salmo 1? Eu já estou finalizando. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha aqui, como a sociedade, como nós podemos mudar essa realidade. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Qual o resultado disso? Prosperidade, porque ele será como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Foi assim com Josué, vai ser assim também na nossa vida, se procurarmos, seguirmos e meditarmos na palavra de Deus. Só que o verso 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Não sejamos como os ímpios. Se não procuramos, como na nossa caminhada como cristãos, conhecermos a palavra de Deus, se não procurarmos falarmos do amor de Deus, se não procurarmos meditar na palavra de Deus e, por último, obedecer à palavra de Deus, seremos aí, esse verso 4, como perverso, que não prevalecerão e que estarão sendo julgados aí por Deus, dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Faça esse teste. Siga esses 4 passos necessários. Eu lembro aí parece que está parecido com o pastor Silas Malafaia, né? Que fala os 3 passos, os 4 passos, né? Mas aí tem um lado bom dele, tem muitas verdades, mas também devemos ter cuidado com algumas, né? E analisarmos a palavra de Deus. Mas aqui fica essa reflexão, os 4 passos para uma vida bem-sucedida, a fórmula que Deus deu ao próprio Josué, e aquele homem simples, aquele homem que não se destacava tanto, conseguiu prosperar. Por quê? Porque procurou estar no centro da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.